Eu tenho feito vários vídeos a respeito dos DSPs, mas até o momento essa função nesse teclado SX600 não me ficou claro. Eu tenho esbarrado com várias dúvidas a respeito. Eu vou procurar ser o mais breve possível nesse vídeo. E esse vídeo, na verdade, é uma pergunta para quem estiver assistindo, se tiver uma explicação para o efeito que vai ser apresentado. A primeira coisa, quando você entra nessa parte dos DSPs, é que a maioria dos DSPs, por exemplo, DSP2 está off, 3 está off, 4 está off e o 5 aqui está off. Não importa aí qual a posição de categoria, etc. que fica, desde que esteja off não está funcionando. Normalmente o DSP5 está nesse detune 2 aí. Liga-se detune 2. Normalmente eu tenho visto isso. Mas ele pode se apresentar em outras categorias, né, em outros tipos. Agora, uma característica que eu já comentei no vídeo é que o botão do painel DSP está desligado. Se eu ativar esse botão, acabei de ativar, a gente vê que o DSP5 se liga. Vai para Write 1, mão direita 1. Eu não programei isso. Isso é uma característica desse DSP5 que realmente é o que apresenta problemas no meu entendimento. Se a gente for nos demais, está off, está off e está off. Então, eu vou fazer agora o seguinte, eu vou programar dois DSPs. O DSP2 e o DSP3. E vou começar pelo DSP2. Então, o DSP2... Então, no DSP3, eu quero ir para o 2. Eu vou dizer que ele vai ser mão direita 1. E como eu já tinha feito experiência, você está em distorção e nesse tipo de distorção. Então, se eu for teclar, eu tinha colocado voz de guitarra, de steel guitarra, para poder soar de forma mais perceptível. Agora eu vou para o DSP3 e vou também dizer que é Write 1, mão direita 1. E ele vai ser delay nessa categoria de delay. Aí como é que fica a sonorização? Tem a distorção e um delay. O DSP5, ele está, já que o botão DSP está ativado, em Write 1, liga-se, detune. Aí eu vou salvar essa configuração de DSP em uma memória de registro. Memory, salvei. Bom, então, enquanto o DSP está ativo, eu vou ter essa sonorização. Aí eu vou desativar o DSP.
Então a gente vai ver o seguinte: DSP5 está write 1, 3 está em write 1, 2 está em write 1. Eu desativando o DSP botão que do painel, do teclado, a ideia seria: pare, eu não quero que você mais sonorize com esses efeitos. Eu vou desativá-lo. Desativei. Aí o que nós vemos? DSP2 foi para off. Perfeito. Ai, caramba, apertei o botão errado. Botão off de novo. Apertei o botão errado de novo. Puxa vida. Fica difícil, eu não enxergo, aí eu acabo errando os botões. Tá lá, DSP2 é distorção e tá off. DSP3 também tá off. 4 tá off e 5 também está off. E está como liga-se, detune. Aí agora não vou apertar o botão do registro de memória, eu vou só ativar o botão do painel DSP. Ativei. Aí o que nós vemos? O DSP5 foi para write 1, mão direita 1, delay, e foi para esse tipo aqui de delay. Delay ou distorção? Foi para esse tipo de delay. Mas eu não pedi isso. Ele foi porque quis. Isso eu acho muito estranho. Se eu desativo, ele desliga. Se eu for ver os demais DSPs, o 3 continua em off. O botão do DSP não reativa as coisas. No 2 ele continua em off. E como é que está essa sonorização? Está com efeito de delay do DSP5. Agora eu vou acionar o botão da memória de registro. Acionei. O que a gente tem? DSP2 foi para a mão direita 1, distorção. DSP3, mão direita 1, delay. DSP4 não mexi, está em off. DSP5 está em detune, liga-se detune 2. Né? Quer dizer, eu apertando a memória de registro, eu chamo aquilo que eu programei e gravei na memória de registro. E aí eu tenho. Ou seja, eu tenho uma distorção e um delay, que era o que eu previ. Mas aí eu não quero mais esse efeito. Desligo o botão do DSP. Qual é o som que me fica? O som normal da guitarra, ou seja, não tem mais efeito nenhum. Então até aí está compreensível. Eu apertei a memória de registro, eu trouxe a programação que eu fiz dos DSPs, acionei o botão DSP, quer dizer, quando eu apertei a memória de registro, ele já acionou o botão do DSP do painel,
apresentou a sonorização prevista, distorção e delay, e quando eu desativo o botão DSP do painel, eu silencio o efeito desse DSP. E só vou conseguir chamá-lo se eu apertar de novo o botão de registro. Mas se na execução, por um acidente, em vez de eu apertar o botão do registro e apertar o botão do DSP, imaginando, por exemplo, que eu vou ter o retorno do que eu programei, aí é que me fica a questão. O DSP5 é ativado, vai para um parâmetro que eu não programei, mas esse parâmetro ele buscou do DSP2 e do P3, ele escolheu um dos dois aleatoriamente, se eu não me engano, e jogou aqui para o DSP5. O que tinha lá no 2 e no 3, um deles ele foi e jogou para o DSP5, de forma automática. Quer dizer, ele não fica no Legacy Detune, que era o que ele estava previsto para ser. E aí eu fico com esse efeito se inadvertidamente eu acionar o botão do DSP. Se eu acionar um outro botão de memória de registro, ele vai colocar o DSP como off, o DSP5 como off, porque esse botão de registro que eu apertei faz com que o DSP5 estivesse desligado, o botão do DSP estivesse desligado, e daí o DSP5 está desligado. Se eu ligar o DSP5, o botão, aliás, já estou aqui confuso, ele vai para aquela programação Legacy Detune, que é quando ele liga o teclado, em geral ele apresenta esse tipo de comportamento e ativa como se fosse a mão direita 1. No caso, a sonorização aqui deve ser piano. Quer dizer, a minha pergunta fica, por que o que eu programei lá no DSP2, DSP3, acaba vindo para o DSP5 e assume um valor no DSP5 quando não deveria. Ele vai e coloca uma situação muito estranha. É lógico, quando eu aperto o botão de registro, ele chama o que eu programei, está aí. DSP5 está como detune. E estou com aquela programação programada. Aí eu desativo o botão DSP do painel, ele desliga, ótimo, é isso. Mas se inadvertidamente eu apertar esse botão de novo, ele não vai ficar no Legacy Detune, ele vai para outro. Então é uma coisa que me deixou muito confuso. De certa forma, num dos vídeos que eu fiz, eu já dizia que o botão DSP, ele liga e desliga o DSP5, mas não liga e desliga os outros DSP, ele só desliga. De 2 a 4 ele desliga, não liga. E no caso aqui, ele assume um valor que não era para ser, e isso é que fica estranho, que lá no vídeo eu não cheguei a comentar isso, porque eu fiquei muito preocupado com essa tela. E toda essa, parece, programação fica vinculada à memória de registro e ao botão do DSP, porque se eu não salvar na memória de registro, o botão DSP também memoriza essas informações. Às vezes um pouco confuso, mas memoriza. Então, eu acho que isso é um problema de
de software do teclado SX600. O botão DSP ativo-desativo, ele realmente desativa, mas se eu apertar de novo, ele não poderia ir para um tipo de filtro do qual eu não programei para o DSP5. Né? Quer dizer, em tese, essa ideia do DSP5 se autoligar e desligar conforme eu aperto o botão DSP, também é meio estranho. Pode ser interessante, porque eu posso programar o DSP5 com efeito, e daí eu fazer a execução perfeitamente. Quero o efeito, aperto o botão do DSP. Não quero mais, desativo o botão do DSP. Mas no caso de eu criar mais de um efeito, como o caso aí que eu usei, o 2 e o 3, isso fica confuso, entendeu? Porque eu sou obrigado a apertar o botão de memória de registro para retornar a programação. E não consigo controlar o que esse DSP5 vai ser. Então, esse vídeo se alguém tem experiência com essa situação de DSP, pode colocar aí no comentário, me dando alguma lucidez desse negócio, né? O manual da Yamaha a respeito de DSPs, ele tem muita informação, mas é o pior do pior dos manuais que eu já vi, porque ele não explica nada, não dá nenhuma sugestão, nem fala sobre essa situação do DSP5 se autoligar e autodesligar de acordo com a posição do botão, não fala nessa situação de ele assumir um valor. Quer dizer, o manual é muito ruim, realmente é uma tristeza a parte do manual da Yamaha quando se refere a DSP. Descritivo, e nem tudo que ele descreve é de fato o que você vê acontecendo aqui na tela e no teclado. Agora, de fato, você pode fazer uma programação das sonorizações, controlar pela memória de registro e você usar à vontade os efeitos de DSP. Se num determinado momento você achar que tem que tirar o efeito, você desaperta o botão, desativa o botão do painel, aí ele vai parar, mas é um botão perigoso esse do painel. Se você não estiver atento, esqueceu de apertar a memória de registro, a sonorização na execução em tempo real vai virar uma catástrofe. Bom, não vou estender o vídeo, já repeti várias vezes a questão, mas é uma situação realmente que está me incomodando muito. Hoje eu gastei aí a tarde inteira testando e realmente não consegui entender a lógica desse painel aqui de programação. Bom, o vídeo por enquanto é só isso. Pode ser que eu acrescente alguma coisa mais tarde.